Elivaldo Barbosa em tempo real conosco. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, a AGESPISA, o assunto AGESPISA tem ocupado membros da oposição e também do governo. É um assunto delicado, que envolve uma parceria que pouca gente tem compreendido, na verdade, né, Elivaldo? É verdade, Joelson, porque não é de agora que esse projeto, que essa discussão em torno da AGESPISA, ela ganha visibilidade, né? O governo tentou em 2007, se não me engano, aprovou uma lei da Assembleia que prevê essa transformação da AGESPISA em autarquia, exatamente para resolver esses empecilhos de natureza assim, de gestão da empresa, dar mais mobilidade e condições para que ela dê resposta mais rápida e eficaz aos problemas de saneamento básico e abastecimento d'água. Mas a empresa ela permanece no formato atual, há uma resistência muito grande dos servidores por diversas razões e que esse debate, às vezes interno, institucional, acaba repercutindo e com certeza repercute também na sociedade. E o próprio líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado João de Deus, falou que esse assunto precisa ser melhor tratado pelo governo também nos meios de comunicação, junto aos movimentos, com os trabalhadores. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. O deputado João de Deus já está aqui conosco e fala com a gente a respeito dessa situação. O senhor acha que o governo tem tratado do assunto publicamente da forma como deveria, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, Eli, Boa tarde. telespectador Elivaldo Barbosa. Eu acho assim, essa é uma questão muito polêmica, porque toda mudança, ela termina trazendo, de certa forma, uma desconfiança, principalmente quando você mexe na estrutura de uma empresa que é antiga, como a AGESPISA. Então, é uma mudança que termina trazendo, de certa forma, uma preocupação muito grande para os servidores, embora o governo, o próprio governador já disse por diversas vezes, e nas audiências públicas, os gestores, tanto da AGESPISA como o presidente desse novo instituto que está sendo estruturado, Herbert Buenos Aires, eles têm reafirmado de que os servidores não vão perder absolutamente nada. Mas há uma dificuldade disso ser compreendido na sua avaliação? Pois é. E de quem é a culpa dessa É uma mudança estrutural, né? Como foi em relação à Coab, também lá atrás. Agora, o que eu defendo? Eu até propus na audiência pública que nós tivemos na Assembleia que nós pudéssemos ter ali uma comissão com a participação de representação dos servidores, representação da Assembleia, né, inclusive de deputados da oposição, e com a representação do Ministério Público. Especialmente, nós fizemos a proposta do Dr. Fernando Santos, que estava lá na audiência, para que nós pudéssemos sentar e discutir essa proposição de estruturação desse instituto que vai ocupar o espaço da AGESPISA. Eu acho que se a gente constrói esses espaços de uma forma muito transparente, tranquila e dialogada, garantindo ali que esses servidores que lá estão na AGESPISA é que vão trabalhar na mesma estrutura, no mesmo espaço, com toda a estrutura que já existe hoje, né? Com certeza, eu acho que a gente pode diminuir, vamos dizer assim, essa tensão que existe entre os servidores e essa proposição que está sendo feita pelo governo. O deputado Robert disse aqui, em entrevista ao Elivaldo Barbosa, Eli Lopes e Amadeu Campos, que, na verdade, existe um processo de entrega da AGESPISA a uma empresa privada, que seria a Odebrecht. Até citou o nome da empresa aqui na entrevista que concedeu, e que isso estaria também provocando certa preocupação nos servidores. Pois é, né? Eu acho assim, eu acho que essa coisa, vamos privatizar, isso não existe, né? Isso não existe. Obviamente que o governo ele precisa lançar mão de recurso para investir naquilo que é essencial para a população, que é o abastecimento de água, que é a principal missão da AGESPISA, levar água tratada com condições de tranquilidade para toda a população do Piauí, e, ao mesmo tempo, trabalhar a questão do sistema de esgotamento sanitário. Essa é a missão da AGESPISA. A oposição está dificultando esse entendimento? A empresa não tem recurso para fazer, até porque o que ela arrecada não cobre nem as despesas. O Estado tem que botar 5 milhões de reais, em média, por mês, né, para poder, pelo menos, cobrir as despesas que ela tem hoje. Então, ela precisa. Só que a AGESPISA ela não tem como captar recurso fora. Por quê? Porque ela está inadimplente em função de uma dívida de mais de R$1 bilhão. A maior parte dessa dívida é de
direitos trabalhistas, previdenciários, enfim. Nesse sentido, o que o governo fez? Criou o Instituto exatamente para cumprir essa missão de poder, enquanto uma instituição nova, pegar recursos e fazer os investimentos que a empresa está incapacitada de fazer. Agora, vai privatizar, vai entregar para o Odebrecht, isso aí é coisa de quem quer tumultuar para dificultar esse processo para garantirmos que a GESPISA possa realmente cumprir a sua missão. Quando eu falo a GESPISA, porque ela será, quer dizer, na verdade, a marca AGESPISA será incorporada à Ingep, só o nome AGESPISA, porque a estrutura mesmo, todinha, com os seus funcionários, vai continuar trabalhando com essa nova instituição, que passa a ocupar esse espaço. Eu acho que a gente precisa agora sentar e ver cada passo. Não, mas nós vamos abrir para a iniciativa privada investir. Mesmo que venha por essa modalidade, não é privatização. Por que não é? Porque se você investe lá, vamos imaginar, R$1 bilhão para garantir água para as comunidades onde o governo não tem recurso para investir. Ali será feito um contrato onde durante um período o governo vai se comprometer em arcar com aquele recurso e pagar, devolver, vamos dizer assim, aquele investimento, pagar aquela empresa, aquele investidor. Passou isso, passado esse período, né, a empresa, obviamente que tudo aquilo é incorporado ao patrimônio da empresa e a partir daí ela deixa de estar ressarcindo, vamos dizer assim, esse investimento. Então eu acho que isso é perfeitamente natural e normal. O que não pode ser natural para nós é a gente ver essa coisa da GESPISA, da forma como ela está, e ver isso como muito natural. As pessoas sem ter abastecimento de água, as pessoas sem ter um sistema de esgotamento sanitário. Teresina precisa, não só Teresina, todo o estado europeu. Isso é que não pode ser visto como normal. Isso tem que ser encarado de alguma forma. E eu acho que o governo está tendo a coragem de encarar um problema antigo que, inclusive, o nosso governo não teve a coragem de encarar lá atrás. Criou, como disse aqui o Elivaldo Barbosa, essa estrutura a partir de uma aprovação na Assembleia, mas terminou apostando na possibilidade de poder recuperar a GESPISA, e que não foi possível, porque na hora que você muda, você vai numa linha com o Merlong Solano, acho que você sabe disso, foi presidente da GESPISA, nós conseguimos diminuir bastante esse fosso, esse déficit entre receita e despesa. Mas depois, com a mudança, né, aí terminou voltando a crescer a diferença entre receita e despesa. De forma que agora o governo entendeu o seguinte, ou nós fazemos isso, ou nós vamos chegar a um momento onde a GESPISA já não será mais, né? Deputado, não dará mais resposta, eu imagino, como essa interpretação do governo. Agora, deputado, o senhor assumiu o mandato na Assembleia, o governo vivia um momento de dificuldade na casa, havia perdido a eleição da presidência, do parlamento, não está o PT ausente da composição da mesa diretora, dificuldade da formação das comissões. O senhor assumiu logo essa missão de liderar a bancada governista. E como é que o senhor termina o semestre nessa missão? Olha, Evaldo, eu acho que quem está acompanhando as votações na Assembleia, os debates, as audiências públicas, enfim, toda a dinâmica da Assembleia, acho que tem visto que a gente tem conseguido pacificar, vamos dizer assim, a ação do governo na Assembleia. Pra você ter uma ideia, ontem nós chegamos até, pode dizer, fazer milagre, porque nós teve a matéria do governo que chegou ontem na Assembleia e a gente conseguiu criar as condições para que ela fosse votada ainda ontem. E só é possível se você tiver com toda a sua relação pacificada, exatamente, pacificada. Então, hoje, o que a gente tem feito? O deputado Rocha disse que, inclusive, existe essa facilidade, talvez esteja ligada ao excesso de suplentes, que, segundo ele, facilita... Um terço do plenário é de suplente, então isso aí... Não é. Logicamente que o governo trabalhou com o suplente, e eu sempre tenho dito, eu acho que poderia sair muito mais caro para o governo se a gente pudesse estar ali, se a gente tivesse ali apenas com 9 deputados da base, conforme, né, tivemos o resultado da eleição. O suplente é mais barato? Eu acho que do ponto de vista político e do ponto de vista, inclusive, financeiro, para os interesses do Estado, eu acho que sai muito mais barato essa estratégia adotada, já que nós não tivemos, né, durante o período eleitoral, a maioria necessária para podermos construir um bloco de sustentação. Às vezes você vê do lado da oposição, e eu conheço essa história, ela é antiga, não, aqui o que tiver do governo a gente aprova independentemente que for de interesse público. Não é bem assim.
a relação da democracia, governo e oposição, quem é oposição, sempre quer criar dificuldade para o governo. É assim, a história está aí em todo lugar do Quando mundo, o senhor foi isso não é só no oposição Piauí. também? Eu fui oposição. Criava E criava dificuldade quando a gente precisava criar. Lógico que a gente não era também doido para votar sempre contra tudo que acontecia. Mas você pode, primeiro, criar uma série de embaraços em nome de uma votação. Eu lembro que o que governador precisa ser Wellington feita. Dias, quando foi deputado estadual, tentou implantar uma CPI também lá contra o governo Monsanto, se não me engano, no Detran. Não conseguiu, porque não conseguiu os 10 votos necessários. Eu não condeno isso da oposição, não. Todo mundo sabe que eu, inclusive, sempre que me reporto à oposição, eu digo, ó, eu acho que todo governo tem que ter oposição. Acho que é bom para o governo, porque a oposição, ela ajuda o governo, apontando as falhas do governo, coisa que às vezes a bancada, às vezes até faz, mas o governo muitas vezes não se toca quando se trata por parte da bancada, né? Deputado, a gente recebe muita pergunta que sempre que tem algum membro do governo participando do programa, muita pergunta de telespectador em relação à situação financeira do Estado, principalmente sobre o chamamento de concursados, por exemplo, aumento. E o próprio governador Wellington Dias já reconheceu que a situação financeira ainda precisa melhorar, que até o final do ano talvez melhore. O que dizer para todos esses servidores que reivindicam aumento? O que eu posso que dizer para reivindicam todos esses concursados? servidores, também sou procurado muito, viu, Eli, lá na Assembleia, por concursados. O que a gente tem dito? Olha, eu acho que o governo tem preocupação em fazer contratações e sem ter a garantia de como nós vamos atravessar esse ano, que é um ano de crise. Então, o que o governo quer é ter a tranquilidade, precisa arrumar a casa, começou, demos passos importantes, mas não tem ainda a tranquilidade, porque os primeiros meses do ano são os meses em que a receita é melhor. Depois começa a cair, como agora esse mês caiu aí significativamente o fundo de participação. E você não sabe a resposta em relação à arrecadação própria, o ICMS, por exemplo. De forma que o governo trabalha com a projeção, está aí no limite da lei de responsabilidade fiscal, mas nós queremos atravessar esse ano para que a partir do ano que vem a gente esteja numa situação bem melhor, com condições inclusive de poder chamar esses servidores. Nós tivemos até um debate na Assembleia, o deputado, mas tem aí uma diferença de 1%, de 2%, está tudo bem. O problema é que nós temos que trabalhar na perspectiva de poder fechar o ano com pagamento de 13º, você tem muitas vezes decisões judiciais, tem uma série de elementos que você não tem controle sobre ele. Daí porque é sempre importante você trabalhar de forma ponderada, né? De forma ponderada. Agora, o governador assumiu o compromisso de chamar, né, esses concursados de todas as diversas áreas, porque o Estado precisa de gente. Agora, o Estado não pode simplesmente, né, no intuito de tentar fazer justiça com esses servidores, criar uma situação de dificuldade para o próprio Estado. Aí não pode. Então, é pedir a tranquilidade dessas pessoas e ficarem acompanhando de perto, né, todo o desenrolar da administração pública para que eles possam estar, inclusive, buscando o entendimento com o Estado para que o Estado possa chamar. E nós estamos à disposição para isso. Eu quero agradecer ao deputado João de Deus, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Agradeço, né? Quero aproveitar aqui, inclusive, para agradecer todos os deputados estaduais, independentemente de quem é a situação, de quem é a oposição, pela tranquilidade estabelecida na casa. Ontem nós fechamos praticamente o semestre, votando todas as matérias, não só as do governo, mas também criada no parlamento, e de forma muito tranquila. De forma que eu aproveito aqui para agradecer a todos, porque eu acho que todos lá agiram em nome dos interesses do Estado, sem dúvida nenhuma. E aí, inclusive nos próprios debates, as audiências públicas, muitas vezes dando estocada no governo, mas faz parte da dinâmica do parlamento. Ok, muito obrigado, deputado João de Deus.